Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo aqui a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 446, no momento em que uma nobre, Teresa de Lais, decide fundar um convento em Alba de Tormes para a Madre Teresa, propõe isto a ela e ela fica em dúvida, né? Teresa, como habitualmente, não se deixou entusiasmar de começo. Alba de Tormes não era bastante populosa para suportar um convento de pobreza e ela não aceitaria qualquer espécie de dote. Porém, quando expôs o caso a Frei Domingos Banhas, o jesuíta, né, que estava fazendo a direção espiritual dela nessa época, disse-lhe ele que estava inteiramente enganada e mais uma vez lhe fez recordar que o Concílio de Trento autorizava fundações dotadas. Teresa consentiu então, deixou Salamanca em janeiro de 1571, com Maria do Sacramento e Guiomar de Jesus, enquanto de Toledo e Medina seguiam outras freiras para se juntarem à nova comunidade. Chegando a Alba, com a imagem do menino de Jesus nos braços, foi passar uns dias na casa de sua irmã Joana, enquanto a moradia de Teresa Lais era adaptada a convento. João da Cruz chegou de Manceira para ajudar a instalar a casa. A população de Alba deve ter ficado grandemente surpreendida e edificada ao ver um pequeno e débil frade carmelita carregar descalço pedras e entulho, através do gelo e da neve daquele duro inverno. Quando a obra ficou concluída, foi assinado um acordo em que os benfeitores se comprometiam a contribuir para a fundação com 100.000 maravédios anuais enquanto vivessem e metade dessa quantia por sua morte. O Santíssimo Sacramento foi entronizado a 25 de janeiro de 1571. O convento ainda hoje existe, dominando uma pequena praça, tal e qual como Teresa o deixou. A madre regressou a Salamanca nos começos de maio, ao saber que as monjas ali passavam grandes trabalhos e careciam de orientação. Pouco depois da Páscoa, foi a Medina del Campo pela primeira vez em mais de 2 anos, a fim de acabar com uma disputa sobre a propriedade da irmã Isabel Ruiz, que em 1569 tomara o hábito e fizera doação ao convento de todos os seus bens. Alguns parentes opuseram-se e levaram a questão ao provincial carmelita Frei Salazar. A Madre Teresa, logo que chegou, concluiu que a razão estava do lado das monjas e tomou valorosamente a sua defesa. Esse passo levou-a a incorrer no desagrado do provincial, que a partir deste momento se convenceu de que a madre se havia tornado excessivamente independente e carecia de uma ou duas lições. A oportunidade pareceu surgir-lhe ao expirar do mandato trianual da Madre Inês de Jesus como prioresa do convento das Descalças de Medina. Esta prima de Madre Teresa, uma das primeiras professas de São José, desempenhara-se brilhantemente da sua missão e, na ordem natural das coisas, seria reeleita em 1571. Frei Salazar decidiu outra coisa.
sem conceder às monjas oportunidade para exprimir sua preferência, nomeou prioresa Dona Teresa de Quesada, uma freira calçada da Encarnação de Ávila. Dificilmente poderia ter feito pior escolha. Sendo excelente irmã, essa senhora de alto nascimento carecia, no entanto, de talento administrativo e de vocação de contemplativa descalça. Com efeito, foi uma das monjas da Encarnação que mais relutância havia mostrado em ir para a nova fundação em Medina, e vira-se coagida a regressar por não poder suportar as austeridades da regra primitiva. As descalças de Medina não iriam, por certo, acolher de bom grado uma superiora que ainda usava sapatos e conservava o título mundano de dona, que tantas delas, igualmente nobres, haviam rejeitado. Fizeram eleições, como lhes autorizava a Constituição, e reelegeram Inês de Jesus, com aprovação e cooperação da madre. Aqui a gente vê, então, um provincial, né, orgulhoso, né, e talvez invejoso da Madre Teresa, né, provincial da Ordem Carmelita, né. Quando Frei Salazar soube o que se passava, ficou tão exasperado que intimou a Madre Teresa e a Madre Inês de Jesus a deixar imediatamente Medina e voltar para Ávila. Era já quase noite e fazia frio intenso quando a mensagem foi recebida. As monjas choravam e suplicavam a madre, tão atacada de reumatismo que mal se aguentava de pé, que esperasse 1 ou 2 dias. Ela respondeu-lhes que, visto que o seu superior lhe ordenava que saísse logo, mal recebesse a carta, lhe exigia a obediência que fosse. Não encontrando-a àquela hora carro ou qualquer outro meio de transporte, ela e a companheira, uma alma gêmea da sua, montaram em 2 mulas e iniciaram a viagem através da escuridão e os descampados varridos pelo vento. Iepes, que descreve este episódio, outro biógrafo da santa, né, não acrescenta outros pormenores, deixando à nossa imaginação a tarefa de entrever como as 2 irmãs terão levado a cabo uma viagem de 2 dias em semelhantes condições. Chegando a Ávila, Teresa dirigiu-se a São José. Era provavelmente um alívio voltar a ser, de novo, uma simples monja naquele abençoado ninho de recolhimento e paz. Experimentou então, durante a primavera de 1571, alguns dos seus mais notáveis êxtases. Na terça-feira, depois da Ascensão, 24 de maio, teve uma das suas famosas visões da Santíssima Trindade. Acabara de receber a Sagrada Comunhão, cheia de tristeza. Contra ela, permanecer em oração durante algum tempo, lamentando-se ao Senhor da sua miserável condição. Enquanto se lhe inflamava a alma de amor, compreendeu, numa visão intelectual, expressão entre aspas, que a Santíssima Trindade estava presente e de que modo Deus podia ser uno e trino. Abre aspas. Pareceu-me que todas as 3 pessoas me falaram que a partir desse dia eu veria em mim mesma progressos em 3 virtudes, pois cada uma dessas pessoas me prometia uma graça. Na caridade, no sofrimento com alegria e em sentir com fervor tal caridade na minha alma. Fecha aspas. Por essa altura recebeu a visita de um dos 2 visitadores nomeados por São Pio V para reformar os conventos da Espanha, o padre dominicano Frei Pedro Fernández. Homem de cerca de 40 anos, era um dos melhores teólogos do seu tempo, mesmo entre os dominicanos, e Iepes não foi o único a considerá-lo um homem apostólico e culto. As suas avisadas opiniões
e o seu zelo pela igreja haviam-no feito desempenhar um papel de relevo no Concílio de Trento. Eleito para o desempenho de elevadas funções dentro de sua ordem, era conhecido por Santo Provincial. Foi Rui Gomes, príncipe de Éboli, quem primeiro lhe falou da Madre Teresa de Jesus. Quando a conheceu, afirmou: abre aspas, é uma mulher de bem, fecha aspas. O que no seu laconismo significa muito. Depois, costumava referir-se a ela como, abre aspas, uma grande cabeça, fecha aspas, citando-a como prova de que as mulheres também podem ascender à perfeição apostólica. A madre consagrou-lhe idêntica estima. Quando, no decurso da sua visita, inspecionou o convento de Medina, o padre Fernandes notou que as freiras se mostravam descontentes e infelizes, e concluindo acertadamente que isso se devia ao inepto governo de Dona Teresa de Quesada, apressou-se a ordenar a Madre Teresa que fosse substituir a prioresa. Teresa obedeceu, como sempre, mas a tempestade avizinhava-se. Um dia de julho de 1571, o padre Fernandes informou-a de que deveria regressar a Ávila imediatamente, a fim de assumir a direção, não do querido mosteiro de São José, mas do da Encarnação, que necessitava de uma reforma radical. A que se devia esta súbita decisão? Da última vez que Frei Salazar tinha visitado esse antigo convento, a 7 de maio, certificou-se de que tudo corria satisfatoriamente. O próprio padre Fernandes não achava nada digno de censura quando inspecionara o convento a 27 de junho. E, no entanto, eis que tomava agora a peregrina decisão de colocar à frente daquela comunidade de regra mitigada uma mulher que a havia repudiado e que estava forçosamente incompatibilizada com o espírito da casa e que nunca, de certo, aí seria bem recebida. A explicação mais acertada para esta inesperada viragem parece ser a que nos dá Dona Maria Pinel, uma freira da Encarnação, na sua História da Comunidade. Frei Salazar pretendia fazer eleger prioresa do convento uma determinada monja, que, porém, não conseguiu obter os indispensáveis votos. Ressentido por esse fracasso e pelo incidente ocorrido em Medina, com as descalças, concebeu um plano engenhoso para matar 2 coelhos com uma só cajadada. Nomeando a Madre Prioresa da Encarnação, por um lado, privava as monjas de Medina da sua presença e humilhava as da Encarnação, submetendo-as a uma monja que havia repudiado a sua regra. Por outro, enclausurava a madre por 3 anos, impedindo-a de fundar novos conventos. Quanto ao padre Fernandes, foi um simples instrumento do carmelita ao concordar em que a Madre Teresa era a pessoa indicada para tirar o convento da Encarnação do seu habitual estado de relaxamento. Teresa ficou em tal estado quando soube da notícia que uma das suas noviças teve que a amparar e ouviu-a exclamar: Senhor Deus da minha alma e do meu coração, vós vedes-me aqui? Sou vossa. A minha carne fraca ressente-se, mas a minha alma está pronta. Fiat voluntas tua. Fecha aspas. Dizendo isto, tornou-se rígida e permaneceu em êxtase durante algum tempo, com o rosto resplandecente de uma beleza indescritível. Quando recuperou o uso dos sentidos, disse: ó minha filha, que fraco coração eu tenho. Dá-me um copo de água. Então, aqui nós terminamos o capítulo, né, da fundação
de Salamanca e de Alba de Tormes, né? E terminamos com um detalhe da malícia, da inveja, da politicagem que há. Enquanto o homem existe, aonde o homem existe, vai haver sempre essas coisas, né? E essas coisas são todas usadas por Deus, né, para atingir coisas melhores, né? No caso, o ressentimento, né, do provincial contra a Madre Teresa, e o provincial mexendo os seus pauzinhos para, digamos assim, prejudicar ou para mostrar para Santa Teresa quem mandava, né, no pedaço, né? E vamos ver como é que Deus vai usar isso tudo para o bem da obra de Santa Teresa, né? Aqui o novo capítulo se chama Prioresa da Encarnação. Na véspera da Batalha de Lepanto, enquanto Dom João de Áustria cruzava o Mar Jônico em busca dos muçulmanos inimigos de Cristo, a Madre Teresa de Jesus preparava-se em São José para uma outra batalha, porventura tão importante como aquela, se pudéssemos conhecer tudo na história da cristandade. A Madre não tinha ilusões quanto à espécie de acolhimento que a aguardava na encarnação. Embora as monjas tivessem aceitado a sua condição de que todas as pensionistas fossem despedidas antes da sua chegada, isso não significava, contudo, que recebessem de bom grado a autoridade daquela que havia sacudido dos pés o pó dos seus corredores. Grande assembleia se terá reunido por um belo dia de outubro, quando a Madre, levando nos braços uma pequena imagem de São José, se aproximou do convento, acompanhada do padre provincial Frei Salazar e possivelmente de alguns amigos. As freiras, alinhadas como em ordem de batalha, defronte do portão principal, receberam-na num coro indignado de alaridos e, se é de acreditar em IEPs, houve mesmo quem a insultasse. Enquanto os gritos contrários das suas amigas se perdiam na algazarra ímpia que ecoava pelas paredes do mosteiro e chegava, de certo, aos ouvidos dos curiosos especados na rua. Chegou mesmo a parecer que algumas estavam na disposição de levantar a mão contra a nova prioresa se ela tentasse entrar. O corregedor e o regedor de Ávila dirigiram-se apressadamente para o local, receando uma sublevação. A religião, que é uma coisa séria, foi sempre levada a sério em Espanha. É claro que o Frei Salazar se mostrava irritado enquanto conduzia a Madre para a porta da capela. Ordenou então que toda a comunidade se reunisse no coro inferior. Enquanto as monjas obedeciam à ordem, Teresa sentou-se serenamente num banco de pedra, junto da porta da capela. Logo que cada qual ocupou seu lugar, adiantou-se e prostrou-se diante do sacrário. Depois, com Frei Salazar, entrou no coro. Reza uma crônica que ela se encaminhou distraída para o mesmo assento que havia ocupado tantos anos atrás. Seja como for, o padre Salazar sentou-se na cadeira prioral e leu a patente do visitador apostólico Fernandes, que a nomeava prioresa. Logo que acabou, ou talvez não tivesse ainda acabado, ergueu-se das negras fileiras que o enfrentavam o mais extraordinário clamor que possa imaginar-se. Desta vez, com efeito, a manifestação era tão caótica que algumas das monjas desmaiaram. Teresa acercou-se das irmãs que tinham caído e, uma após outra, pousou-lhes ternamente a mão na fronte enquanto elas se reanimavam. Esta cena deve ter exercido um efeito apaziguador nos ânimos mais exaltados e Frei Salazar aproveitou a trégua
no meio da tormenta para perguntar em voz alta: quereis a Madre Teresa de Jesus para vossa prioresa? Catalina de Castro, uma das poucas simpatizantes da Madre, exclamou: nós a amamos e a recebemos. Te Deum laudamus. Logo outras começaram a cantar o Te Deum, e antes que a oposição pudesse recompor-se, levaram a Madre para a cadeira da prioresa, segurando ela ainda a pequena imagem de São José, a cuja proteção confiava o desfecho daquele dia. Nenhum desses acontecimentos pareceu, contudo, alterar por pouco que fosse a serenidade de Teresa. No meio do alvoroço, voltou-se para o provincial e fez-lhe notar, com um sorriso, que não censurava as monjas por se mostrarem contrariadas em tais circunstâncias. A sua atitude calma muito deve ter contribuído para apaziguar os distúrbios. Não obstante, uma grande parte das monjas parecia ainda disposta a não aceitar a sua autoridade. E enquanto aguardavam a decisão ao final do capítulo, que iria realizar-se no dia seguinte, organizaram sessões secretas em que não tiveram escrúpulos em afirmar que a expulsariam pela força caso ela não se retirasse voluntariamente. Era isso, de fato, o que haviam planejado. Contudo, não tinham levado em consideração a capacidade estratega com quem tinham de se haver. Apenas entraram na sala do capítulo, preparadas para ver a tirana sentada no trono da sua cadeira prioral, quando grande foi o seu espanto ao depararem nela com a imagem de Nossa Senhora da Clemência, como ainda hoje se lhe chama, com as chaves do convento na mão, e, no lugar da subprioresa, uma outra de São José, enquanto Teresa se encontrava sentada humildemente aos pés da Virgem. Antes que as suas inimigas se refizessem do assombro, a Madre começou a falar: Senhoras, madres e irmãs minhas, Nosso Senhor, por meio da obediência, mandou-me a esta casa para desempenhar este cargo que eu não desejava e estou longe de merecer. A escolha causou-me pena, não somente por me colocar numa situação em que nem sei o que hei de fazer, mas também porque vos retiraram a liberdade de eleição, dando-vos uma prioresa que não corresponde aos vossos desejos e preferências e que muito bem fará se chegar a compreender a menor parcela da grande virtude que há nesta casa. Venho apenas para vos servir e agradar-vos em tudo o que puder. E nisto espero que o Senhor me dará grande auxílio, pois em outras coisas qualquer de vós me poderá ensinar e corrigir. Por aqui qualquer poderá avaliar, senhoras minhas, o que eu posso fazer. Nem que seja dar o meu sangue e a minha vida, falo-ei da melhor vontade. Sou filha desta casa e irmã vossa. Conheço os sentimentos e as necessidades da maioria de vós. Não há, portanto, motivo para vos mostrardes estranhas para quem é tanto vossa. Não receeis o meu governo, pois embora eu tenha vivido governando entre descalças, sei muito bem, pela bondade do Senhor, como governar aquelas que eu não sou. O meu desejo é que todas nós sirvamos na tranquilidade o Senhor e façamos esse pouco que a nossa regra e constituições exigem de nós, por amor de Deus, a quem tanto devemos. Bem conheço eu a vossa fraqueza, que é grande. Contudo, o que não conseguirmos com o nosso esforço, conquistemo-lo com os nossos desejos, pois o Senhor é misericordioso e pouco a pouco levará os nossos atos a igualar a intenção e o desejo. Fechados. Que beleza, né? Que beleza de discurso, né? É mesmo, a gente sente mesmo a personalidade, né? A humildade, a caridade de Santa Teresa nessas palavras, né? Muito bonito.
Esse divino artifício, como lhe chama Yeats, resultou tão bem que Teresa pôde dedicar-se imediatamente à sua administração sem outros embaraços. O seu senso comum levou-a a atacar, antes do mais, o problema material, mas premente da alimentação, que se encontrava num estado de incrível negligência. Havia mais de 5 anos que não era servida uma refeição regularmente. Cada uma das 130 monjas recebia todos os dias a sua parte de pão. No restante da sua alimentação, era obrigada a governar-se como pudesse, as mais das vezes em casa da família ou de outras parentes. Teresa decidiu acabar com tal estado de coisas. Vou ter necessidade de alguns reales, escreveu a irmã, pois não há que esperar obtê-los no convento, a não ser pão. Vede se me podeis mandar. Poucas vezes saía do mosteiro, que não regressasse com qualquer coisa para as irmãs. Estava sempre a pedir uns reales aqui, uns ducados acolá. Eu vou parar a leitura aqui com essas primeiras preocupações da prioresa do convento da Encarnação, né? Certo? Então, veja que aqui o que nós lemos hoje, né, é um exemplo, né, de obediência, né, que Santa Teresa deu, né, tanto em respeito em obediência às decisões do provincial, né, tá certo? Ela certamente sabia, né, que o provincial estava com raiva dela, queria ensinar a ela algumas lições, né? O Frei Salazar, né? O Frei Salazar. Então, o que ela fez, né? O que ela fez foi obedecê-lo, né? Obedeceu Frei Salazar quando saiu de Medina, né? Naquela noite fria, sem poder, inclusive, esperar nenhuma melhora no tempo, né? Porque assim mandava o Frei Salazar, né? Depois, o Frei Salazar, talvez a pior coisa que ele possa ter feito para ela, né, foi ter empossado a Madre Teresa como prioresa da Encarnação, né? Certo? Por duas coisas citadas pelo autor, né? Primeiro, que ia mandar a Madre Teresa para um ambiente hostil, né? Que ela sabia, né, o que ela ia enfrentar. E segundo, elas teriam um mandato como prioresa de 3 anos, e durante esses 3 anos ela não poderia fazer nenhuma outra fundação das Carmelitas Descalças. Então, ele manda a madre para um convento que não é da sua regra, né? Ou pelo menos não é da regra reformada, e evita que ela funde conventos da regra reformada, né? E o que ela faz? Ela obedece, né? Ela obedece, tá certo? Ela obedece com serenidade, não é isso? Serenidade. Ela obedece com tranquilidade, né? E ela vive a realidade dela. Ela não fica lamentando por uma realidade que ela não tem. Ela vive a realidade dela. Então, já que eu vou ser prioresa da Encarnação, eu vou ser prioresa da Encarnação. Ela faz esse belo discurso, né, cheio de simbolismos, para as madres. As madres, então, se
tranquilizam, e ela começa o governo do Mosteiro da Encarnação. Ela não fica reclamando da vida, né? Ela simplesmente aceita a realidade dela, que está na frente dela, na força dela, diante dos olhos dela, né? Por obediência, e ela vai obedecer e vai fazer o melhor que ela pode dentro das circunstâncias que ela tem, né? Tá certo? Então essa foi digamos assim, a lição, né, que Santa Teresa nos ensina nessa leitura aqui de hoje, tá certo? Eu parei aqui na página 457 e quero ouvir, se houver, as observações e comentários de vocês. Professor, esse comentário que o senhor acabou de fazer, né, que o senhor chamou a atenção aí para como a Santa Teresa responde a essa ordem, né, do Frei, me fez pensar, me fez lembrar de algo que nós lemos ontem e que, embora a nossa... Eu fui pensando assim, que possa parecer que seja muito automático essa reação dela de obediência. Eu fico imaginando que, num primeiro momento, aquilo tenha causado nela um impacto, essa ordem que ele deu. Causou, né? Ela quase desmaiou, né? Sim. Causou impacto. Então, é óbvio, ela sentiu, né? Sim, sim. Ela é um ser humano de carne e osso, né? Exatamente. Mas às vezes a gente, eu digo por mim, né? Tem a impressão de uma vulnerabilidade desse santo, invulnerabilidade. E ontem, na leitura de ontem, naquele episódio em que ela e uma outra irmã vão dormir numa casa que tinha sido finalmente abandonada, né? Foi em Salamanca, né? Abandonado pelos estudantes, foi em Salamanca. Isso, perto do Rio, lá. Ela diz que ela fala assim, Teresa procurava dominar e resistir à sensação de náusea que a acometia em crises de medo ou ansiedade. Então, e aí ainda fala que a outra irmã, que não dominava tão bem os próprios sentimentos, não era tão bem sucedida em reprimir os seus sentimentos, foi lá falar com ela, a Santa Teresa sobre os seus próprios medos. Então é muito interessante o seguinte, que não é algo, como possa parecer à primeira vista, imediato. Esses santos, eles tinham que combater contra si mesmos, né? Contra aqueles primeiros impulsos humanos e muito humanos que a gente tem de medo, de ansiedade. De pavor, de tudo. Isso. Que a gente pode achar que, não, ele é santo, por isso que ele dava conta. Então, mas o que eles faziam, e aí comparando com aquela outra irmã, né, a gente vê que Santa Teresa tinha as suas paixões, os seus sentidos melhor ordenados. E é isso que um santo faz. E é isso que a gente deve procurar fazer. A gente deve procurar... Não estou falando aqui que você não pode expressar o que você está sentindo ou desabafar com alguém, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente deve procurar orientar, né, ordenar melhor. A gente deve... É disso que eu creio que diz aquela frase que a gente tem que ser, o mundo é dos violentos. Né? Que essa violência que a gente faz contra a gente mesmo, de contrariar esses nossos primeiros impulsos. Claro. Que são humanos, que são aquela coisa de querer sair correndo da cruz. É a parte animal nossa. Isso. E que nós, por causa de toda essa psicologia moderna,
por causa de todo esse modo moderno, essas ideias modernas que incutiram na nossa cabeça, nós ainda fomos treinados para não reprimir. Porque se a gente reprime, a gente fica neurótico, não é assim? Então, assim, a gente teve, além de a gente não ter sido ensinada a se ordenar, teve a partir do momento da nossa vida, que eu não sei que ponto que foi esse, a gente foi, porque assim, eu me lembro que enquanto eu estava sob as ordens dos meus pais, eu tinha uma ordenação maior, sabe? Assim, na minha lembrança, a partir do momento em que eu saio dessa ordem e começo a viver mais pela minha própria razão, né? Eu começo a seguir, a escolher essa direção do mundo, que é o do não se reprima, né? Então, assim, a gente deve deixar os nossos impulsos à vontade para que a gente não vire mais um neurótico. E que é o contrário do que prega a Santa Igreja. A nossa religião. Que é que a gente deve se reprimir esses baixos impulsos à custa da nossa racionalidade, que é aquilo que nos diferencia dos outros animais. Pronto. É isso mesmo. Então é isso que eu queria falar. Você matou, aí você se sente tão próximo de Santa Teresa nesse momento, porque assim, de ouvi-la falar dessas crises de náuseas, chega ao ponto de ser algo que se manifesta no físico dela, né? Do medo e da ansiedade. Né? E que a gente vive num mundo que nos enche de medo e de ansiedade, né, professor? Porque a gente, é igual você falou um dia desse, a gente não sabe mais quem são os nossos inimigos. Não sabemos. Então a gente não sabe com quem que a gente está lutando direito, onde que a gente está pisando. Então a gente vive cercado disso, né? Mas é isso que eu queria falar. Você deu uma aula particular agora para todos nós, Ana. É assim, é isso mesmo. Enfim, a nossa religião é a religião da vontade, né? Então, nós temos a obrigação de usar a vontade contra os nossos baixos instintos, né? Nós não conseguiríamos nunca não ter medo. Medo é uma coisa que a gente não consegue evitar. O que nós conseguimos evitar são as reações que o medo pode nos induzir por meio da nossa vontade. É simplesmente isso. Medo, enfim, pavor das coisas, incertezas, incerteza a respeito das nossas ações, se as nossas ações vão ser boas ou más, etc, etc, etc. Esses sentimentos, esses baixos sentimentos são inevitáveis, mas eles são controláveis pela nossa vontade, né? Então, essa educação da vontade, né, é que o ascetismo cristão nos ensina, né? A disciplina da igreja, a doutrina da igreja contém essa escola de educação da vontade, né? Isso se chama ascetismo, né? Controle das nossas baixas paixões pela vontade e pelo intelecto, né? O intelecto indicando a vontade controlando, né? Quando a gente lê a vida de um santo, a gente não percebe, né? A gente não vê nenhuma reclamação. O santo não murmura, né? Você murmura muito pouco. Mas não é porque ele não sente as coisas, né? Ele sente tudo como a gente, né? Ele não murmura porque ele já decidiu, porque ele não vai murmurar é pecado, inclusive, né? Mas o murmúrio é aquela escapada dos baixos sentimentos, né? Que não foram controlados. A gente murmura
Porque na hora H nós não conseguimos controlar as coisas nossas, né? Dentro de nós, né? Por isso a gente murmura, por isso a gente fofoca, por isso que a gente, enfim, reclama, né? Reclama porque você não conseguiu na hora fazer o que você devia, né? Ou reclama porque você se sente um coitadinho, atingido por uma situação ou circunstância que você acha que é a pior de todas as circunstâncias que já atingiu um ser humano na face da Terra, né? Você reclama por essas razões, né? Reclama por fraqueza, reclama por falta de coragem, né? Coragem é uma virtude das mais importantes, né? Foi coragem, então, que levou a Santa Teresa a simplesmente ficar naquela casa com aquela irmã que estava com medo demais, né? Então, assim, nós não temos mais a formação, né? A formação das nossas crianças, obviamente, não é assim, né? A sociedade já se tornou completamente permissiva para tudo, né? E a gente vê a murmuração. Hoje, essa coisa da murmuração, ela é glamurosa. Quem murmura tem sucesso. Murmúrio é motivo de sucesso no mundo, tá certo? Se você não murmura, tá certo? Você deixar de lado. Hoje, o mais legal, o que consegue mais clique nas redes sociais é você murmurar, é você reclamar. Você reclama de tudo. Reclama das coisas mais íntimas, inclusive expondo a vida íntima das pessoas, né? E reclama das coisas, enfim, mais fora do seu controle. Reclama do governo, reclama de ações do governo, reclama da guerra que está não sei quantos quilômetros, milhares de quilômetros de você, reclama, enfim, reclama de tudo. Reclama da sua situação financeira, reclama. Então, quanto mais você reclama, mais sucesso você tem, né? Nós estamos numa sociedade do mimimi. Você se sente ofendido por tudo. E aí você vai para a rede social e reclama. Reclama. Isso é o oposto da vida espiritual católica. O completo oposto, né? E assim, a vida católica é essa mesmo, de você sofrer muito, ficar com medo de tudo, incerteza, etc., como todo ser humano. Tá? Mas enfrentar porque nós somos filhos adotivos de Deus. Ele está nos vendo. Ele está nos vendo. E por isso nós não temos que reclamar. Nós temos que fazer as coisas, enfrentar a realidade como ela se demonstra para nós. É isso que a Santa Teresa fez na hora dela assumir a direção do convento da Encarnação. Tá certo? Olha, eu não queria estar aqui, vocês não me queriam aqui. Tá certo? Mas eu estou por obediência aqui. E olha, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Vamos. Então ela encarou o olhar dela, por isso que eu falo. O olhar do católico, ele tem que estar aberto para a realidade que ele vive. E para as coisas que ele precisa fazer naquele dia, naquela hora. Não daqui a 10 dias. Então, preciso fazer isso hoje? Eu vou fazer. Ah, mas isso ainda não tem. Eu vou fazer hoje. E vamos ver o que dá. Né? Viver minuto a minuto. Né? Abrir o olho para a realidade. Mas é isso mesmo, você matou a charada toda aqui da Madre Teresa, da coragem dela, né? Da extrema... Ela foi destemida, né? E não que ela tivesse perdido a cautela, né? Porque, veja, esse discurso que ela fez é um discurso altamente cauteloso, um discurso altamente realista. Não tem nada de imaginativo aqui nesse discurso. É real. Ela está falando com pessoas reais. Ela estava cuidando de uma situação real. Tá certo? E ela estava falando
com o coração aberto. Ela não estava escondendo nada das irmãs. Olha, eu também não queria estar aqui, mas vamos trabalhar junto. Eu sou filha desse convento. Veja, ela não está falando nada de novo, era a realidade. Ela era filha daquele convento. Eu conheço todos vocês. Eu sei onde cada um senta no puro. Eu sei onde eu sento. Né? Então, coisas reais. Não tem nada imaginativo aqui. Né? E veja, logo depois ela começa a resolver um problema real, que é de comida. É uma beleza isso, né? A gente tomar uma lição dessa de uma santa, né? Porque essa é a lição que a gente tem que tomar de Santa Teresa, né? Porque os êxtases, não, isso não é para nós, né? Isso é entre ela e Deus, né? Mas as coisas práticas que ela faz, aí nós podemos ter várias lições, né? E professor, você falando aí da realidade, me lembrou um sermão que eu ouvi de um padre Renato Leite, ele falando que a gente fica sempre querendo mortificar, né, algo. E inclusive a gente pede, tem 2 mistérios. Isso, mortificação, né, dos sentidos. Tem isso, mortificação dos sentidos, mortificação do orgulho. E ele fala que tem mais valor como mortificação, não essas que a gente procura, mas aquelas que Deus nos manda. Então, assim, que às vezes há dificuldades que surgem no nosso dia que a gente tem que enfrentar e que essas têm mais valor para Deus. Que a gente não escolhe, né? Que escolheu. Isso. Então, que a gente deve encarar essas dificuldades e lidar com elas. Isso é mortificar. Além de tudo, né? Além de tudo, quer dizer. Além de tudo isso, né? Veja como Deus é bondoso com a gente, né? Além das dificuldades da nossa vida, nos educar a nossa vontade, né? Traz graças também para nós, né? Essa coisa de procurar, quer dizer, a coisa da gente procurar penitência, etc., é muito nobre. A igreja, inclusive, tem no ano litúrgico vários períodos de penitência, enfim. Mas todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, que a gente não escolheu, e a gente enfrenta com dignidade, sem murmuração, com coragem, com os olhos abertos para a realidade, isso é muito mais valoroso para Deus, né? Porque Deus está Deus está percebendo que nós estamos antenados para a ação dele na nossa vida. Nós estamos ligados a ele por essa percepção dele na nossa vida, né? Nós estamos continuamente dizendo, aqueles que fazem isso, né? Continuamente dizendo para ele que nós estamos vendo a mão dele através das causas segundas, pessoas, acontecimentos e circunstâncias. Nós estamos, ao aceitar as coisas da nossa vida como são, nós estamos permanentemente fazendo uma espécie de oração sem palavras, né? Oração com ação, né? Estamos dizendo, Deus, olha, eu estou vendo que o Senhor está movendo as causas segundas e estou enfrentando as causas segundas, né? No melhor que eu posso, né? Enfim, é isso mesmo. E Santa Teresa nos dá esse exemplo, né? Todos os santos nos dão, mas nós estamos lendo a biografia de Santa Teresa, então esse fato então é uma coisa impressionante, né? Ela voltar para a encarnação como prioresa, né? Um acontecimento incrível, né? Isso. Diga. Aquela situação, né?
olha a situação em que Deus te colocou, né? Ou seja, o estado que Deus colocou, ou seja, aí já aparecem os deveres de Estado dependendo das circunstâncias, né? E dessa limonada, que esse limão que lhe ofereceram a Santa Teresa, ela de fazer uma boa limonada. E é tudo na vida da gente é assim também. Então a gente tem que ficar atentos o tempo todo, né? E aí tem aquela virtude que o senhor mencionou, a coragem, né? Coragem desapareceu. O pessoal acha que coragem hoje é ser bravateiro, é ser... parecendo coragem de criminoso, né? Coragem para fazer maldade aos outros. Coragem é para chegar no YouTube e xingar político, né? Isso também. O guerreiro de computador, né? De teclado. O coragem para simplesmente ficar fazendo brutalidade, né? Isso aí é o tal negócio, né? Se você não estiver se defendendo uma agressão, você fazer brutalidade por quê? Né? Estupidez pura. E a coragem para fazer... E são pequenos atos, né, de coragem diários que a gente tem que fazer, né? Apesar do medo, né? Tem lá Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, lá dá um exemplo, né? E por isso que pelo sinal da Santa Cruz, Deus nos livre dos nossos inimigos, né? Ou seja, se a gente se entregar, uma frase que eu vi de Santa Teresa outro dia, de abraçar a cruz, ao abraçar a cruz fica mais leve. É uma questão mesmo de lei de física, né? Torque, aquilo que fica afastado do nosso corpo, tende a ficar mais pesado. E também a questão da responsabilidade, do poder e da responsabilidade, né? É uma coisa que os religiosos sérios sempre tiveram, sempre passaram essa noção. Todas as pessoas realmente responsáveis, quem tenha sido concedido uma parcela de poder, elas sabem que o poder é responsabilidade, né? E hoje em dia também outro vício muito comum das pessoas acharem que o poder é simplesmente a capacidade de exercer seus próprios caprichos, inclusive sobre os outros, né? Principalmente sobre os outros, né? É o exercício da vaidade, da tirania, do capricho de ver as pessoas assustadas com a brutalidade, com a estupidez, com a arrogância, é o assédio moral no trabalho, enfim, fazer com que a família toda trema a passagem da sua sombra. Mas o que é isso? Né? As pessoas... É o tal do empoderamento também, é muito isso. Exerça a tirania. E depois, quando as pessoas se afastam, né, do convívio dessas pessoas, começam a parar de colaborar com a pessoa desse trabalho, ou começam até a sabotar essas chefias do trabalho. Como a gente está vendo ali uma tentativa de sabotagem por parte das freiras da encarnação, mas por causa da indisciplina. Aí no caso, a tirania era delas mesmas, né? Não da superior. A gente vai ver como é que ela conseguiu conduzir isso aqui. Eu não adiantei os próximos capítulos, né? E eu nós vamos ver. Ter uma surpresa de ir escutando todo dia aqui um trechinho. Mas as pessoas não entendem isso, né? Igual o empoderamento feminino aí do feminismo, é a mesma coisa. Seja bruta, grite, mostre para os outros que você é a poderosa e tal. Na hora que seus filhos começarem a sair de casa, seu marido começar a sair de casa, para todo mundo em má companhia, mas talvez você nem chegue a entender por quê, né? Mas é isso, a tirania, né, da responsabilidade, porque o poder é o privilégio de exercer uma função para ter né, buscar um objetivo com aquilo, e aqui tem responsabilidade. No meio do caminho você pode falhar, pode haver mais consequências, e precisa zelar por esses meios e também por esses fins. No caso, se eu queira dizer alguma coisa a respeito, obrigado. Não, essa diferença do poder como da autoridade, né, como responsabilidade, e autoridade como irresponsabilidade, né, isso quer dizer, hoje não existe mais o primeiro, né? Não existe mais quem assuma o poder de qualquer estrutura, né? De qualquer organização, com essa ideia anterior, medieval, né? Isso acabou com a Idade Média.
do poder como responsabilidade, né? Do poder como honra, do poder como honra e do poder como responsabilidade, né? Do poder como uma espécie de quer dizer, quem assumiu o poder na Idade Média, né, o poder, digamos, político, né, ele sabia que aquele poder daria muito mais responsabilidade para ele, principalmente dos atos dele, né, porque ele teria que explicar esses atos a Deus, né? Então, essa diferença, por exemplo, da monarquia medieval transformada em absolutismo, né, já na Renascença, é a diferença que hoje nós temos, quer dizer, nós somos herdeiros do absolutismo, né? Porque depois acabou a monarquia e aí acabaram as corporações intermediárias e aí o poder ficou na mão de quem está hoje, né? Desde a Revolução Francesa. Mas os poderes também das organizações, todos eles, em certo sentido, são exercidos por proveito próprio de quem tem o poder, né? Isso nunca, até a Idade Média, passou pela cabeça dos homens, né? Pelo menos na sociedade cristã, né? Quer dizer, a igreja levou 1000 anos, né, para instruir os homens da natureza do poder, né? Mas depois acabou, né? Enfim, talvez o que sobrou na igreja até a grande revolução do Concílio Vaticano II foi nos mosteiros, né? Essa percepção de que o poder traz responsabilidade e traz uma cobrança de Deus sobre você, né? Então, o poder de pai, né? Poder de mãe, tudo isso traz muita responsabilidade, que nós já perdemos isso há muito tempo. Você falou realmente muito bem, né? Nós perdemos essa noção, né? Infelizmente. Mais alguma... Uma última, último dizer, professor, só ilustrando o que o senhor disse aí, eu vi que lá quando Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, ele falou, né, que os pagãos, eles exercem o poder de forma tirânica para justamente fazer com que as pessoas o sirvam, ou seja, que façam esse serviço para proveito próprio dele, né? Que ele deu o sentido contrário. Aquele que for o maior dentre todos é que seja o servidor de todos. Ele está ali, como Santa Teresa falou, para servir a todos, né? Para servir ali as necessidades daquelas pessoas, dirigir essas pessoas. Toda regra religiosa séria, até a beneditina, ela coloca isso. O abade, ele deve antes, ele tem até um trocadilho em latim que explica na tradução, né? Antes de presidir do que de aprisionar, mais ou menos assim. Ou seja, ele deve ser a pessoa que guia, que organiza, ordena tudo, não a pessoa que exerça tirania sobre os seus subordinados, né? Porque todo poder é exercido em nome de Deus, né? Isso a igreja ensina, que nós temos nosso superior é Deus, mas ele exerce como causas segundas aqueles que são os superiores. No exame de consciência lá do 4º mandamento nós temos nossos pais, nossos chefes. Não é a autoridade civil que emana uma ordem legítima, né? Porque muitas vezes eles também fazem o favor de fazer uma coisa tirânica, completamente contrária à vontade de Deus ou à justiça de Deus. E aí, né, os próprios pais muitas vezes fazem isso, ou se omitem, né, também, nesse ponto, que é muito mais comum. Mas era isso. E até outro dia, só mais uma coisa, a última, prometo. Eu achei que numa estante, eu estava comentando com a digníssima aqui, tem um livro do Dom Antônio Macedo,
né, o Bispo do Grão-Pará, é da editora Trireinium. É o Livro da Família, que é uma reedição de um livro antigo das Paulinas, né? O pessoal abandonou isso tudo, né? É uma riqueza. Ele expõe assim, os deveres de Estado bonitinho, de pai, mãe, filho, marido, esposa, até dos funcionários, né? Os empregados, servidores domésticos, né? E do patrão contra esses servidores domésticos. Dá umas dicas muito interessantes lá. Se alguém conseguir um PDF aí ou quiser conseguir comprar dessa editora, essa editora ela é meio chata de comprar. Se você bate lá no site dela, está disponível, porque eu acho que eles imprimem assim por encomenda, tempos. Mas quem tiver acesso, é muito interessante isso também. Ótimo. Porque o que está faltando é isso que eu estava comentando depois da leitura de ontem com a Ana Paula. As pessoas elas não têm noção do que é o viver católico. Acham o que elas viver católico? A vovozinha rezando rosário ali, pronto. Mas elas não sabem discernir que várias das atitudes da vovozinha ali, do vovozinho, são atitudes católicas. Outras até que não, porque né, muitas vezes a decadência cultural acaba abandonando muitos dos bons hábitos. Mas ali tem uma boa ilustração, né, de o que é esse viver católico, por exemplo, em família. Claro que também tem um viver em sociedade, em vários patamares aí da vida. Né, familiar, social, política, né? E aí a gente vai aprendendo aos poucos. Né? Muito obrigado. Obrigado você. Ótimo. Enfim, nós perdemos completamente. Vocês comparem, né? Pra vocês terem ideia da mudança, né? E não é de hoje que isso tem mudado, né? Hoje a gente vê só o abismo em que a gente está, né? Para vocês verem o decaimento, né? De uma sociedade católica para uma sociedade já abandonando, né, o catolicismo. É só comparar o perfil do rei Luís de França, Luís IX, né, com o perfil do Henrique VIII, por exemplo, na Inglaterra, né? Enfim, dos príncipes alemães, né? Eram reis de uma grande extensão de terra, né? O rei Luís IX e o rei Henrique VIII, mas compara o jeito deles, né, fazerem as coisas, né? E aí vocês percebem a mudança, né? De uma relevância muito grande, e essa mudança que ocorreu foi uma mudança que não tinha mais jeito de voltar atrás. Lá na Renascença ainda já não tinha mais jeito de voltar atrás, né? Então, quando a gente fala que hoje o mundo não tem jeito de voltar para trás, eu até falo isso muito, né, que eu não tenho esperança e tal, mas isso há muito tempo atrás, 500 anos atrás, já não tinha mais jeito de voltar, né? As engrenagens estavam mudando tanto que, enfim, só por um milagre nós voltaríamos atrás, por exemplo, na Renascença, né? Mas é isso. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, nós estamos aqui na página 457, tá certo? E amanhã, se Deus quiser, a gente volta a ler. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.